Vamos lá então, pessoal, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa entrevista coletiva com o treinador Claudinei Oliveira. Ok. Claudinei, estou aqui atrás. Olá, boa noite. Boa noite, Claudinei. Parabéns pela vitória. A gente que acompanha o Londrina há alguns anos, Claudinei, a gente percebe que a torcida é um fator muito importante para o time. E desde quando você chegou, você sempre citou isso, né? Que a torcida tinha que abraçar o time. E se abraçar é uma palavra que a gente pode usar, a gente pode caracterizar o que aconteceu hoje justamente aqui no estádio Vitorino Gonçalves Dias. Eu queria que você fizesse um relato do que você sentiu sendo comandante da equipe quando vocês pisaram no gramado e depois aquela resposta que o time deu com a bola rolando, por gentileza. Boa noite, falou, boa noite a todos. Foi fantástico, né, cara? Foi uma experiência muito bacana. O torcedor desde o primeiro minuto incentivando, né? Mas aí passa pelo que eu falei quando eu cheguei também, né? A gente tem que fazer o torcedor nos apoiar e nos abraçar. O torcedor tem que se sentir representado em campo, né? Eu estava falando com o Wallace ali depois do jogo. O Wallace foi o primeiro que desceu pro vestiário. Eu estava conversando com o Wallace no vestiário e eu falei para ele assim, Wallace, a gente não costuma muito em estádio de futebol, né? A gente trabalha com isso, mas eu pagaria ingresso para ver o time Londrina jogar, com certeza. Não porque faz um bonito, porque propõe jogo o tempo todo, que sai tocando, sai jogando bonitinho, não. Mas o que esse cara corre é brincadeira, cara. O cara vir aqui, ver o cara botar a camisa do clube dele de coração e entregar o que esse cara está entregando, a vontade que a gente tem, a disposição, e 25 finalizações no jogo, querendo fazer o gol toda hora, ganhando 3-0 e finalizando fazer mais, né? Ficou anticlímax de tomar o gol, fiquei chateado que a gente sofreu o gol, mas faz parte, serve de aprendizado. Mas assim, foi muito bacana, assim, tem que agradecer ao torcedor, a todos que vieram aí. Pô, foi uma festa maravilhosa, né? A vontade de todos de voltar à Casa Londrina, que é o VGD, foi plenamente atendida toda a nossa parte como torcedor. A gente espera que a gente possa fazer um grande jogo fora de casa e voltarmos a jogar aqui com esse mesmo clima. Acho que se a gente conseguir, como eu já falei na última coletiva que eu dei para vocês aqui, na mais recente, né, que não foi a última, a mais recente, a última é de hoje por enquanto. Eu falei que a gente era muito bom, fomos muito bons visitantes no estadual, né, até mais do que mandantes. Então a gente tem que terminar o campeonato, somos os melhores mandantes, porque a gente fora de casa a gente vai ganhar, vai pontuar, porque nosso time não tem diferença, a gente joga fora e em casa da mesma maneira. E enfim, agradecer a todos aí, foi muito legal, foi uma experiência aí, eu acho que foi inesquecível para todo mundo, né? Acho que a gente nunca tem uma segunda chance de deixar uma boa primeira impressão. Então a gente deixou uma ótima primeira impressão para o torcedor. Eu acho que não só nós, com todo o esforço que o clube teve aí de botar o VGD em condições de receber esse jogo. Então, agradecer a todos estão de parabéns. A gente espera que cada vez a experiência do VGD seja melhor para o torcedor, que venham mais e mais, e cada um traga um amigo aí no próximo jogo e se associe para ter o seu lugar garantido. É isso que a gente espera, que seja um ano de muitas vitórias. Tudo bem, Claudinei? Boa noite. Boa noite. Dentro desse cenário, pelo que o time entregou hoje em campo, pelo contexto, né, que você sempre comenta do time correr o jogo todo, e com a energia que hoje emanou aqui no VGD, é possível dizer que o Londrina tem uma força muito grande ao longo dessa Série C dentro de casa? Eu acho que sim, eu acho que é o que eu falei, a gente não pode depender só do torcedor, né? A gente não pode achar que o torcedor vai resolver o jogo pra gente. A gente tem que entrar desde o primeiro minuto com essa intensidade, que o torcedor já entendeu o jeito que a gente joga, já entendeu que o Londrina não para de correr. Então você vê cada carrinho, cada bola que o torcedor tira, o torcedor vibra junto, não é só nos lances ofensivos. Quando a gente tem uma ação boa defensiva, o torcedor também vibra. Quando a gente ganha uma de vida, o torcedor vibra, que é a nossa cara, né? A gente não pode perder a nossa identidade. Isso foi até uma fala do Wallace, isso, né? A gente tem o nosso jeito de jogar, não pode mudar. A gente fez tudo de bom que a gente construiu esse ano, foi jogando dessa forma. A gente trouxe algumas peças pontuais para reforçar o elenco, reforçamos o elenco, estamos mais fortes em termos de numéricos, né, em termos de peças, e aí a gente não pode, até esses que estão chegando, entender o jeito que a gente joga e abraçar. Eu acho que mostrou isso, né? Hoje o Canela entrou correndo pra caramba, o Carlos entrou correndo pra caramba, que não tinha estreado ainda, o Cedric entrou, já fez gol. Então o espírito é esse, cara, a gente manter isso aí e buscar sempre as vitórias, sempre que entrar em campo, depende do jeito que a gente vai jogar. Hoje está mais difícil na parte técnica, vamos mais na vontade, mas buscar as vitórias sempre. Boa noite, Claudinei. Boa noite. A gente já conhece o Marco Antônio e o Paredes, né? Os outros três que entraram: Cedric,
Canela e Carius. Queria que você falasse da presença dos três hoje. Cara, assim, o Carius e o Canela fizeram toda a pré-temporada com a gente, então já estão bem adaptados, né? O Cedric foi uma grata surpresa, não o futebol dele, que a gente já sabe que ele joga desde o Vitória CSA, mas foi um cara que teve menos tempo com o grupo, teve uma semana ou duas a menos que os outros, mas assim, já está ambientado, é bom que já tem o Marco Antônio jogou com ele, Zé Breno jogou com ele no Vitória, já conhece os meninos, então você vê que ele fez o gol, foi uma festa do caramba, todo mundo levantou, foi comemorar o gol dele, uma alegria muito grande. Assim, o nosso grupo é muito bom, cara, o nosso dia a dia é muito bom, isso aí isso aí não dá garantia de resultado não, você tem um bom ambiente não quer dizer que você vai ganhar de ninguém, mas ajuda o bom ambiente, ajuda a competitividade de todos e ajuda, como eu falei anteriormente, essa sequência de trabalho, né? Então, quando chegaram os jogadores desse ano, eles já tinham um feedback do Iago, do Pablo, do Henrique, do França, do Caio que estava aqui, de como eu gostava que a equipe jogasse, o Wellington que joga com a gente. Pô, o Claudinei gosta de ele cobra isso, ele gosta que jogue desse jeito, né? O ambiente nosso é esse, a gente não para de correr. Aí veio o estadual, a gente teve um estadual muito bom, um gosto muito amargo no final, que a gente queria mais. Mas aí chegam os jogadores novos, aí já tem mais o Wallace, Alisson, Lucas Marques, pessoal, rapaziada, é desse jeito que a gente trabalha aqui, não tem outro jeito de trabalhar. Então, essa semana aí, se der certo, se vocês puderem acompanhar algum treino aí, vocês vão ver que qualquer treino que a gente proponha, cara, esses caras fazem com uma intensidade assim absurda, é absurdo o que os caras treinam, e aí acaba transferindo para o jogo, né, o que a gente faz no dia a dia. Boa noite, Claudinei. Justamente isso, você acabou mantendo os 11 titulares que foram no Paranaense, as estreias os contratados nenhum foi titular, você colocou no decorrer do jogo. Eu acho essa foi a força do Londrina, continuar a sequência do estadual para esse brasileiro. E como você também avalia agora, ganhou em casa, festa, estreia no VGD, vamos também abaixar aí o nível para não extrapolar, pensar que tá tudo certo para esse campeonato. Não, cara, eu tô bem tranquilo com relação a isso, sabe? Nós estreamos o estadual ganhando de 2-0 do Curitiba fora de casa, né? Por mais que o Curitiba não tivesse o time principal. A nossa equipe não se empolga com nada não, é uma equipe que tem muito pé no chão. É lógico que se a gente identificar qualquer coisa diferente a gente vai orientar, mas estou muito tranquilo nesse sentido. Tenho certeza que a gente vai jogar lá acho que é em Horizonte o jogo, né? Não tiraram o jogo do PV, depende da condição do gramado, do estádio, o que tiver lá, os caras vão correr o máximo que puderem ali no campo, vão se doar ao máximo. O Gustavo França correu mais de 6 km no primeiro tempo hoje. Normalmente o jogador corre 10 km, aí 9 e pouco, dependendo da posição, o jogo inteiro. Ele só no primeiro tempo ele correu para correr 12 o jogo inteiro. Mais de, acho que 10 sprints, é uma coisa absurda que ele correu. Às vezes não aparece pro torcedor, mas pô, ele premiado com o gol de cabeça ali, pisou na área e fez o gol. Isso tô dando exemplo do França, porque foi fora da curva que ele correu no primeiro tempo. Então assim, se a gente correr isso aí, cara, uma hora não vai ganhar, tudo bem, mas dificilmente não vai ganhar, porque a gente tem qualidade. Se a gente correr mais com o adversário, competir mais com o adversário, com a nossa qualidade, a hora que a qualidade aparecer, a gente vai vencer os jogos. Então a humildade é sempre presente, não só da parte dos atletas, como da nossa comissão. A gente tem muito pé no chão, a gente está muito tranquilo sempre. Vocês não vão ver eu nunca empolgado com nada que acontecer, né? Eu nunca me empolguei na minha carreira, não tem motivo para isso. Trabalhar bastante para ganhar o próximo, né? Se a gente puder ganhar os 10 primeiros jogos, a gente já está classificado, então a gente tem que botar isso na cabeça. Quanto mais cedo a gente fizer a pontuação, a gente não passa aquele arrependimento do ano passado de não poder contratar uma outra peça a mais na reta final. Então, tudo que a gente passou vai ser de aprendizado. A gente já entende melhor a competição, como eu falei para vocês, ano passado foi a primeira série C minha, a gente não sabia como era a competição, a gente já conhece um pouquinho mais atletas, o Matheus é um treinador que a gente já trabalhou contra ele, então tudo vai conspirando a favor, desde que a gente tenha o mesmo comportamento. A gente não pode ter outro comportamento que tenha o mesmo resultado. Boa noite, Claudinei. Um dos discursos do Guilherme Belintani é o trabalho a longo prazo. Você foi mantido como treinador do Londrina e participou da montagem do elenco do zero. Eu queria saber de você o quanto isso impacta ao decorrer da temporada. Hoje, conversando com o João Vitor depois do jogo, ele comentou que foi um dos melhores jogos dele com a camisa do Londrina, marcou uma assistência, saiu, entrou o Cedric e fez um gol. Isso tudo passa por você, não só por colocar os jogadores em campo, mas também por ter participado da montagem desse elenco. O quanto isso impacta dentro do decorrer da temporada? Essa continuidade no trabalho é importante, vai conhecendo melhor o clube, a cidade, o que o torcedor espera, o que o jogador entrega. A gente na hora participa da montagem do elenco, como você falou. O ano passado, em que pese eu achava o elenco do ano passado muito bom, eu não participei da montagem. Então, às vezes, por característica, você prefere um jogador ao outro, em termos de característica, independente da condição técnica. O João, não tem a mínima dúvida que fez o melhor jogo com a camisa do Londrina, jogou demais o João Vitor hoje, jogou muito mesmo. E saiu, entrou o Cedric que fez um gol, né? Foi premiado com um gol ali. Mas, assim, sempre que a gente tem tempo para trabalhar, que a gente tem a confiança da direção, é importante. Eu falava isso para vocês também, a questão de
não tem emoção envolvida, entendeu? Avaliar o trabalho, avaliar o dia a dia, a gestão de grupo, os treinamentos que a gente faz, o que a gente propõe, a palestra que a gente dá. A gente fez uma palestra, o Lucas, executivo nosso, ele está sempre nas nossas preleções pré-jogo. Hoje o Dado estava lá, que é o coordenador técnico também. Então aí, pô, o que o cara está passando está acontecendo no jogo, não. O que ele falou aconteceu. A gente tem que ter essa análise objetiva, não dá para ser, o futebol não pode ser subjetivo, não pode ser pautado em achismo, né? Tem que ser uma coisa bem correta, bem objetiva. O que a gente está tendo aqui em Londrina desde que eu cheguei, eu sou muito feliz de trabalhar aqui, cara. Eu já falei isso para vocês, eu não tenho um dia que eu saio da minha casa para vir trabalhar aqui que eu não venha feliz da vida. Eu não tenho um dia que eu saio aqui na cidade que eu não encontro torcedor que agradece o trabalho, que elogia. Vai ter um dia que vai ter crítica também, não tem problema nenhum. Vocês já me criticaram, já me elogiaram. Eu nunca mandei um comportamento com ninguém, nem vou tratar ninguém mal porque me criticou, nem vou tratar melhor porque me elogia, vou proteger porque me elogiou. Para mim está tudo certo. A questão da manutenção do trabalho é importante. O Tencati foi um exemplo aqui em Londrina, né? O Tencati trabalhou há 5, 6 anos aqui em Londrina direto, com bons resultados. Tomara que a gente consiga também fazer um período tão grande aqui e conquistar resultados bons como ele conquistou. Boa noite, Claudinei. No começo da coletiva você falou um pouco sobre, mas gostaria de fazer uma pergunta em cima disso. Dessa conexão entre torcida e equipe. Muitas vezes, saindo hoje do estádio, conversando com alguns torcedores, eles falaram que nunca viram essa relação entre arquibancada e dentro do campo. Você sentiu isso também, desde que você está aqui no Londrina? Você sentiu também essa conexão maior aqui dentro no VGD? E esse pode ser o trunfo para o Londrina começar a ter um aproveitamento melhor dentro de casa, que acabou sendo uma pedra no sapato na temporada passada e nessa temporada? Então, cara, assim, eu não vou ser injusto falar que o torcedor no café nos ajudou muito, incentivou muito, né? Que às vezes fica marcado um resultado negativo. O torcedor sempre que foi no café, sempre incentivou a equipe pra caramba, só que a distância é maior, né? O cara tá no café gritando a 20 metros do atleta, que ele tá do lado, então é lógico que a sinergia fica maior. E o dia que também a coisa não estiver boa, também vai ser muito pior do que no café, entendeu? Isso aí não tenha dúvida. Mas enquanto a gente tiver esse comportamento aí, esse comprometimento, essa vontade, essa entrega que a gente está tendo de campo, acho que não tem como o torcedor não ficar feliz, né? É o que eu falo, o cara errou um passe, o cara errou uma finalização. Pô, o cara erra a finalização, o Pablo perde a bola, volta, dá um carrinho, rouba a bola de volta. O Henrique perde a bola, volta, recupera. O zagueiro é driblado, o outro dá um carrinho e tira a bola. Assim, é bonito de ver, assim, cara. Eu te falo, eu fico orgulhoso, assim, de estar fora do campo, vendo o que esses caras estão entregando, sabe? Independente de um dia o resultado não acontece, como você falou, mas a entrega tem sido grande, tem sido total. Mas assim, mesmo no estádio do café, todos os jogos que a gente fez lá, Série C, estaduais que eu estou aqui, independente do número de torcedores, sempre eles nos apoiaram o tempo todo, mesmo quando a gente perdeu, mesmo quando a gente não teve atuações tão boas, a gente nunca saiu vaiado, achincalhado, eles sempre entenderam que a gente estava correndo. E agora aqui no VGD, com essa proximidade, com esse estádio, o estádio abraça a equipe, né? E aí o estádio lotado do jeito que está, a tendência é estar sempre com um público bom. A gente espera realmente criar essa sinergia e quiçá ser um dos melhores mandantes aí da Série C. É exemplo do que fez o Atlético ano passado, né? Que a equipe subiu com um grande mandante aí da Série C. Claudinei, boa noite. Próxima rodada, o Londrina já enfrenta aí a sua primeira viagem para jogar fora de casa, né? Eu queria saber se os estreantes que estrearam bem hoje já devem ser aproveitados também a partir da próxima rodada. A intenção é manter o mesmo time base. Rapaz, o pessoal entrou bem, mas quem entrou jogando jogou bem pra caramba também, né? Eu acho que o nosso time entrou muito bem, fez um grande jogo, construiu o resultado, construiu 2-0, depois o pessoal que entrou ampliou, né, para 3, mas eu estou muito satisfeito com o rendimento da equipe. Dificilmente a gente vai fazer alguma troca, a não ser que tenha alguma questão de lesão, né? O Iago saiu com um corte gigantesco na canela ali, numa entrada que ele sofreu, tá feio ali. O Pablo teve uma contusão na mão, mas se tudo correr dentro da normalidade, até pelo tempo que a gente tem, intervalo que a gente tem entre um jogo e outro, a gente não deve ter grandes alterações não. Mas é importante a gente ter esses jogadores aí pressionando quem está jogando, né? O João teve o melhor jogo dele com a camisa do Londrina, mas ele sabe que tem o Cedric na reserva agora também, que está pedindo passagem. Então essa competitividade é interessantíssima. A gente vai jogo a jogo estudando a melhor formação, mas vocês sabem que a minha característica é realmente a de manutenção de equipe, principalmente quando a equipe está tendo boas performances. Claudinei, já tem jogo esse fim de semana, viagem longa pela frente. O que esperar do Londrina da postura para o fim de semana? A ideia é jogar do mesmo jeito que a gente jogou em casa. A gente não pode prometer a questão técnica e tática, porque varia de jogo para outra. Questão tática, a questão técnica passa por condição de gramado, a gente não sabe o que a gente vai encontrar lá.
né? Mas assim, em termos de entrega, de volume de jogo, de intensidade, não vão admitir menos que isso, né? A gente pode entregar isso todo jogo. Ainda mais um campeonato que a gente joga só de final de semana em final de semana. A gente saiu do estadual que a gente corria todo jogo, jogando quarta e sábado, quarta e domingo, quinta e domingo. A gente jogou 11 jogos em 30 e poucos dias aí. A intensidade foi total, né? Na primeira fase, falando da primeira fase do estadual. Então, a mesma entrega, a mesma disposição. Agora, taticamente, a gente vai entender o adversário, como joga, ver o que a gente pode aproveitar ou não. E, tecnicamente, passa também pela condição do gramado. Se a gente vai conseguir construir, trocar tanto espaço que a gente trocou hoje, ou vai ter que mudar um pouco, fazer um jogo mais direto, porque o campo não permite muita troca de passe. Aí vão ter que entender essa dificuldade do gramado. Boa noite, Claudinei, parabéns pela vitória. O Londrina normalmente tem dificuldades contra as equipes do Matheus Costa, então eu queria pedir para você fazer uma avaliação desse duelo tático intelectual, e com essa vitória de hoje você iguala o número de vitórias do Londrina na campanha do ano passado, mas com jogos a menos. A importância disso para você? Cara, a questão do Matheus, o Matheus é um cara que organiza bem a sua equipe, né? É uma organização, principalmente a parte defensiva, ele organiza muito bem, é difícil, é equipe difícil de ser batida. Só que assim, o nosso atacante, o quarteto ofensivo é muito entrosado, né, cara? Aí o Lucas Marques se projeta, acha passe, o Maurício, o João entrando bem, participando bem do jogo. Então assim, quais são meus números, cara? A gente vai construindo rodada a rodada, competição a competição, procurando melhorar os números, né? Como a gente falou, a gente fez a melhor campanha de Paranaense do século, né? No Paranaense passado, a gente vai buscar fazer a melhor campanha possível, ganhar o máximo de jogos possível, né? Que a gente vai ter pela frente. E em nenhum momento a gente ficar acomodando o que a gente já fez. A gente sabe que toda vez tem que vir e fazer mais. O futebol a gente vale tanto quanto os últimos 90 minutos. Se a gente der o próximo jogo em casa, a gente não correr, não entregar, a gente deixa de ter esse crédito que a gente tem com o torcedor. Tá? É o último ele? Então, só para finalizar aqui, queria dedicar essa vitória à minha mãe que faleceu, né? Que primeiro jogo que eu faço com o treinador sem ter ela torcendo lá, acompanhando, Dona Maria Helena. O meu pai, quando faleceu, tivemos um jogo, mas não foi a vitória, veio o empate, então faz um ano e pouco. Então ofereço para os dois, né, para o seu Cláudio e para a Dona Maria Helena, mas principalmente para minha mãe, que foi mais recente aí, ela estava sempre acompanhando, queria saber onde ia passar os jogos, e foi uma perda difícil, mas ela viveu uma grande vida, deixou um grande legado aí para a gente, e que ela esteja lá no céu com meu pai, com a minha irmã, acompanhando os jogos aí.